E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu já falei com vocês inúmeras vezes que a análise instrumental é uma área importantíssima para a química moderna. Eu tenho um conhecimento limitado em análise instrumental, talvez eu conheça apenas uma introdução, e isso eu compartilho, por exemplo, no meu curso, tudo sobre química analítica, mas a percepção, conhecer a fundo mesmo, eu conheço pouco, porque eu nunca trabalhei na área, não tenho experiência e tive uma análise instrumental muito ruim no meu período de graduação. Entretanto, eu tenho consciência de que essa é uma área importantíssima e que seria muito válido contribuir com o conhecimento aqui para vocês, através da Universidade da Química. Então, trago uma notícia bem legal. A partir desse vídeo, nós teremos uma parceria aqui no Universidade da Química com o professor Ademário Iris. O professor Ademário, ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, é professor de análise instrumental há décadas, e ele disponibilizou alguns vídeos que ele produziu durante esse período do ensino remoto para que eu compartilhe com vocês aqui na Universidade da Química. Então nós teremos uma série voltada para análise instrumental. Inicialmente teremos vídeos de potenciometria, posteriormente podemos expandir a série. Então olha só, no início de cada vídeo eu vou passar essa mesma introdução, tá? Exatamente isso que eu estou falando com vocês agora, com a mesma camisa, enfim, essa mesma introdução. Eu vou colocar aqui do lado a minutagem para que nos vídeos posteriores vocês simplesmente pulem, né? Não precisam ver eu falando tudo isso de novo e venham e assistam, né, diretamente a aula de análise instrumental. Para você reconhecer os vídeos dessa série, bom, algumas descrições. Primeiro, na descrição do vídeo, na verdade no título do vídeo, eu vou colocar a hashtag análise instrumental, vai ser mais fácil de você identificar. Na descrição do vídeo, eu vou colocar, por exemplo, o site da equipe de análise instrumental do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na verdade, o site não, o canal da equipe de análise instrumental. Eles, há pouco tempo, publicaram um e-book de análise instrumental também muito bacana. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram comprar o livro, comprar o e-book. E também eu vou deixar na descrição o link para a entrevista que eu fiz com o professor Ademário aqui no DQ Entrevista, para que você conheça um pouco do trabalho dele. Tá ok? Acho que eu já falei bastante. Lembrando, nos próximos vídeos vai ser a mesma coisa, só que eu vou deixar a minutagem aqui. Por favor, galera, deixem seus comentários, compartilhem, deixem o seu like. Teremos toda a série de potenciometria, mas se vocês gostarem, né, se acharem esse formato legal, então poderemos ter outras séries, né, abordar outros temas da grande área de análise instrumental. Beleza, galera? Valeu então e fiquem com o professor Ademário. Vamos explicar como obter a curva de calibração de eletrodo para medir concentração usada em potenciometria. Como medir concentração no lugar de medir atividade? Podemos voltar na equação para cátions e substituir a atividade do íon pelo produto do coeficiente de atividade multiplicando a concentração. O fato da expressão ser logarítmica permite separar o produto em duas parcelas somadas. Se for possível manter o coeficiente de atividade constante em todas as medições de padrões e amostras, a soma da constante da equação de atividade com o termo que contém o coeficiente de atividade torna-se, na verdade, uma nova constante. Assim, chegamos numa equação em que o delta-helido pode ser relacionado diretamente com o cologaritmo da concentração. Uma expressão muito similar pode ser obtida para ânions, mas o coeficiente de atividade tem de ser mantido constante em todas as medições nos dois casos. Como isso pode ser feito? Um coeficiente de atividade torna-se constante se a força iônica do meio permanecer constante em todas as medições. Isto pode ser obtido com a adição de um nivelador de força iônica. Mas o que é um nivelador de força iônica? É uma solução concentrada com sais, mas que não contém o íon em análise. Não reage com este íon ou com qualquer outro componente da matriz de amostra.
pode ter tampão num pH determinado e é acrescentada em todos os padrões e em todas as amostras. Para preparar padrões nivelados em fociônica, vamos mostrar este exemplo de padrões de cloreto, preparados a partir de uma solução mãe de cloreto de potássio, 0,2 mol por litro, mas usando um nivelador de fociônica de nitrato de potássio a 2 mol por litro. A tabela mostra os padrões tanto na notação em P'(Cl), que é menos log da concentração de cloreto, quanto expressos em concentração. Tem também os volumes adicionados de solução-mãe, de nivelador de fociônica, NFI, o volume final, a concentração do sal do nivelador na solução final e a concentração total de sal em cada solução depois de preparado. Dá para notar que a variação da concentração total de sal em cada padrão pode ser desprezada, mesmo que a concentração do analito mude 100 vezes do padrão mais diluído para o padrão mais concentrado. Este esquema pictórico ilustra o preparo dos padrões. É muito importante que a balança analítica usada para pesar os sais no preparo da solução-mãe e do nivelador tenha a precisão adequada. No preparo dos padrões, os volumes da solução-mãe devem ser tomados com boa precisão e exatidão, com pipetas devidamente calibradas. No caso do fluoreto, o preparo dos padrões é sempre um pouco mais complicado pela necessidade de ajustar o pH. Por isso, os niveladores são tampões com fociônica alta, conhecidos como TISAB, da sigla em inglês. Também é muito comum introduzir agentes complexantes no TISAB para complexar cátions e impedir que o fluoreto complexe os cátions seja então liberado para medição porque o TISAB segura os cátions. Isso faz com que existam diferentes tipos de TISAB para diferentes tipos de amostra. Como eles são bem mais caros que niveladores comuns, também é bastante usual fazer preparos com quantidades menores para diminuir os custos, como neste exemplo aqui. Na representação pictórica do preparo desses padrões, como pode ser visto, os volumes são bem menores. Depois dos padrões preparados, é possível fazer a leitura dos padrões e construir a curva de calibração do eletrodo por concentração. Para fazer a leitura da amostra, também é necessário fazer tratamento similar com uma diluição grande para garantir que a solução final tenha fociônica semelhante aos padrões. Conforme o modelo na equação obtida, Y é o delta lido, X é o cologaritmo da concentração do íon fluoreto, o coeficiente angular é 57,403. Como o valor de S está próximo do valor de Nernst, vamos considerar que N igual a 1, como esperado para o íon fluoreto. O coeficiente linear é menos 122,46. E chegamos na equação do sistema de medida. O coeficiente de determinação mostra que os padrões estão muito bem alinhados como reta, o que indica que o modelo funciona bem e que há alta qualidade em todos os padrões. Aplicando a equação na leitura da amostra, chegamos no valor de PF' de 3,10 e numa concentração de 7,91 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Como a amostra sofreu uma diluição de 100 vezes no tratamento, a concentração na amostra original é 7,91 vezes 10 a menos 2. A calibração de muitos pontos novamente mostrou que o modelo pode também funcionar muito bem com nivelador e com determinação de concentração.
Vamos fazer algumas observações gerais sobre a curva de concentração. O valor de R² permite estimar a qualidade geral do preparo dos padrões. Um padrão mal preparado ficará visível no gráfico da curva. Testes estatísticos podem confirmar se é um valor aberrante para ser tirado do cálculo posterior. As correções de temperatura para a constante de Nernst continuam valendo. A comparação da porcentagem de S também continua válida e permite determinar o estado geral do eletrodo indicador, qualquer que seja o íon que ele determine. Não existem eletrodos de membrana trivalentes, +3 ou -3, comerciais, devido à sua baixa sensibilidade com S dividido por 3. É sempre recomendável fazer amostras em triplicata para prevenir erros grosseiros no preparo, pois elas dariam um desvio padrão alto para a triplicata se houver erro grosseiro no preparo das amostras supostamente iguais. O uso do nivelador de força iônica NFI implica sempre fazer grande diluição da amostra com ele, para garantir que a força iônica seja muito similar entre amostra ou amostras e padrões. Mas isso também impede determinar amostras dentro do limite de detecção do eletrodo, mas que estejam muito próximas desse limiar. As amostras devem ter concentração de 100 vezes ou mais que o limite de detecção do eletrodo, para aí, então, poderem ser determinadas com NFI.